Simpsons. Pam, 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 param, pam, pam. Tá bom. Não, vamos começar. Vai lá. Pessoal, desde sua estreia em 1989, os Simpsons sempre transcenderam aí o status de simples desenho animado. Ah, com certeza. A série conquistou o público não só por seu humor ácido e pela crítica social, mas também por sua incrível capacidade de prever acontecimentos futuros. Baba Simpson! Ah, boa. Seja em eventos políticos, avanços tecnológicos ou desastres e algumas tendências culturais, o programa frequentemente parece estar aí um passo à frente da realidade. Ao nos aproximar de 2025, é inevitável olhar para trás e questionar o que mais os Simpsons poderiam ter antecipado. É exatamente isso que vocês vão ver hoje no vídeo. Eu sou o Mauro Eu sou o Peter. e no vídeo de hoje nós vamos explorar as previsões dos Simpsons para 2025. Vamos lá! O episódio The Jackson Style Future. é um segmento de um futuro alternativo de Os Simpsons, no qual a família vive em um mundo inspirado no clássico desenho animado Os Jetsons. Os Jetsons. Nesse cenário futurista, diversas tecnologias avançadas fazem parte do cotidiano, incluindo um carro submarino. E uma cena que chamou a atenção de muitos espectadores gerou teorias sobre uma possível previsão do futuro. Aquele barulhinho do carro dos Jetsons é muito clássico, né? Vai tá rolando aqui pra vocês. Esse episódio, pessoal, no entanto, vai fazer uma sátira da maneira como as pessoas lá da década de 50 e também de 60 imaginavam um futuro, repleto de inovações como carros voadores, veículos subaquáticos. Embora a abordagem seja exagerada para fins cômicos, ela também reflete conceitos que estão sendo explorados no mundo real, levando muitos a acreditarem nessa suposta previsão. A ideia de um carro submarino pode parecer saída aí de uma ficção científica, né? Mas a tecnologia para veículos anfíbios e subaquáticos já está em desenvolvimento. Empresas vêm trabalhando em projetos voltados para aplicações militares, sempre, Sempre. à frente dessas inovações. Inovações científicas e recreativas aproximando essa visão do que poderia ser, de fato, uma realidade no futuro. Isso aí. Pessoal, a próxima previsão vem do episódio da Terceira Guerra Mundial, que foi exibido como os curtas aí dos Simpsons no The Trace Ullman Show, lá em novembro de 1987. E é uma das primeiras representações satíricas da série sobre alguns conflitos globais. Embora seja breve e cômico, esse clipe gerou debates entre os fãs que acreditam que ele poderia ter previsto uma possível Terceira Guerra Mundial. Nesse curta, o Homer, ele é acordado no meio da noite por uma ligação telefônica e recebe ordens para se apresentar ao serviço militar, pois a Terceira Guerra Mundial teria começado. No entanto, ele tenta ignorar a chamada enquanto Marge insiste para que ele cumpra sua responsabilidade. Na época em que o clipe ele foi exibido, o mundo ainda vivia aquela tensão da Guerra Fria, que era o finalzinho da Guerra Fria. O período com aquela tensão entre Estados Unidos e a União Soviética. O medo de uma guerra nuclear global era real, e amplamente refletido aí na cultura popular, aparecendo em filmes, músicas, programas de TV. É um período interessante, culturalmente falando também. Demais. Embora a guerra não tenha ocorrido, esse receio ainda persiste, levando inclusive algumas pessoas a sugerirem que o episódio poderia ser uma previsão para 2025. Espero que eles errem, No entanto, muitos acreditam que essa cena não se trata de uma previsão, mas sim de uma sátira baseada naquele medo que o pessoal tinha na época, E um medo que, infelizmente, continua nos dias de hoje. De qualquer forma, esperamos que mais uma vez os Simpsons estejam errados. Erre aí, por favor. Tratando-se de Os Simpsons, não podemos duvidar. Nunca. No episódio 25 da sexta temporada, intitulado de Quem Atirou no Sr. Burns, parte 1, o Sr. Burns elabora um plano maligno que envolve a criação de um dispositivo para bloquear completamente o sol em Springfield. Inglês tá bom demais.
O objetivo do Sr. Burns, né, é forçar os cidadãos a dependerem exclusivamente da energia nuclear que era fornecida, né, pela sua usina, garantindo assim um monopólio de fornecimento de energia e aumentando, logicamente, seu lucro. Essa parte dos Simpsons é muito interessante, né? Mistura política, mistura geopolítica, mistura economia de uma forma séria, mas contando de uma maneira cômica. Sim. Sem dúvida, é um dos maiores sucessos da televisão mundial. Infelizmente, parece que vai ser cancelado. Na 30ª temporada? Acho que 35ª? 35ª ou 36ª. O dispositivo que o Sr. Burns tinha feito, né? O dispositivo em questão é uma estrutura enorme, uma estrutura mecânica que literalmente cobre o Sol, mergulhando Springfield em uma escuridão permanente. Muitas pessoas interpretaram essa ideia de apagar o Sol como uma possível previsão de tecnologias capazes de interferir, né, no meio ambiente ou até mesmo em um evento catastrófico natural que poderia levar à extinção da humanidade nesse ano ou em algum momento aí do futuro. Apesar de ser uma sátira, o episódio critica a ganância corporativa e a falta de ética de grandes empresários, além de levantar reflexões sobre o impacto humano na natureza e a manipulação de recursos essenciais. No entanto, até o momento, né, não há nenhum indício semelhante que, né, possa ocorrer aí na vida real e tomara que continue assim. Imagina, do nada acabou o Sol, né? No 18º episódio da 10ª temporada de Os Simpsons, intitulado de Simpsons Bible Stories, é assim, Fred? Perfeito. Esse episódio apresenta uma série de histórias bíblicas reimaginadas pelos personagens da série. A última cena é mostrado qual seria como se fosse o fim do mundo, né, através de um apocalipse, e o que gerou diversas discussões e teorias sobre possíveis previsões do futuro. O episódio é estruturado como uma antologia onde os personagens sonham com diferentes passagens da Bíblia, enquanto estão em uma igreja. Na parte final, Springfield entra em um cenário de destruição global, sendo consumida por fogo e lava. Os Simpsons começam a subir ao céu enquanto cantam uma paródia, né? Mas a cena ela é interrompida quando eles caem diretamente no inferno e eles continuam cantando. Essa sequência é uma representação cômica, exagerada, possui um cenário apocalíptico, mistura humor e elementos religiosos. No entanto, apesar do tom satírico, algumas pessoas enxergam essa cena como uma possível previsão para o futuro. E quem sabe, para 2025. Senhora, e de novo nós esperamos que essa previsão, né, esteja errada, tá? Na 19ª temporada, o episódio Tide de Os Simpsons foi exibido no ano de 1998. E ele é frequentemente citado como uma possível previsão entre a guerra da Ucrânia e a Rússia. Lá nessa história, né, Homer acidentalmente ele provoca um incidente internacional. É sempre assim. Sempre ele, né? Enquanto serve como, né, uma parte de uma tripulação lá de um submarino nuclear dos Estados Unidos. Esse evento leva a uma série de situações satíricas envolvendo quem? A Rússia. Durante uma reunião na Organização das Nações Unidas, a nossa querida ONU, o representante russo revela que a União Soviética nunca acabou, mas está apenas em uma pausa. A cena mostra alguns tanques e tropas invadindo as cidades, né? Além dos soldados repintando os monumentos, né? Como se fosse aí, né, uma homenagem à União Soviética. Embora, novamente, e como é sempre característico de Simpsons, esse episódio seja uma sátira exagerada, algumas pessoas traçaram paralelos entre ele e acontecimentos recentes, especialmente a ideia de que a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, você sabia que por que ele invadiu a Rússia, né? Porque ele não invadiu a Rússia, não invadiu a Ucrânia, né? Ele não estava muito calmo, não, ele estava... Busca restaurar a influência e o poder da antiga União Soviética. Esse conceito tem sido associado tanto à anexação da Crimeia em 2014, quanto à invasão da Ucrânia em 2022. Senhora, fazendo 3 anos, hein? Não tem muito tempo. Outra cena bastante comentada do episódio retrata tanques, né, e tropas russas marchando, o que muitos consideram aí semelhantes às imagens reais de quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Onde o uso da força militar em larga escala resultou aí que nós sabemos, nas destruições e também no deslocamento de milhares de pessoas. Esse tom cômico da animação
e a semelhança entre a ficção e a realidade gerou debate sobre mais uma possível previsão da série. E novamente essa história foi alimentada aí. Sim. Em um outro episódio, né, dos Simpsons, com o nome de Panic on the Streets of Springfield, ou Pânico nas ruas de Springfield, em tradução livre, o 19º episódio da 32ª temporada, muitos números, exibido lá em 2021, né, vai mostrar aí o medo em torno da contaminação alimentar e suas consequências exageradas, né, retratando um surto de zumbi causado por hambúrgueres contaminados. Os temas muito bons. Embora o tema seja como que absurdo, ele reflete preocupações reais sobre a segurança alimentar e surtos provocados por alimentos contaminados, que é algo bem comum, né? Que já ocorreu na vida real, ainda que em menor escala. No entanto, muitas teorias começaram a circular, né, sugerindo que esse episódio poderia estar prevendo um apocalipse zumbi real para esse ano. The Walking Dead. A cena ganhou repercussão, principalmente porque o conceito de surto zumbi é amplamente explorado na cultura pop, sendo um recorrente tema utilizado em filmes. Jogos e livros também. Não vamos esquecer dos jogos aí, não. Aqui, ó, jogos. Tá? Embora a ideia, né, de hambúrgueres transformando pessoas em mortos-vivos seja pura ficção... Eu ia ser muito zumbi, mas eu ia ter que comer um hambúrguer. Nossa, e antes de gravar a gente tava, né? Enfim... Esse episódio aí vai levar algumas questões legítimas sobre os riscos alimentares. Sem dúvida, surtos de contaminação, como o caso de salmonela em carne bovina, já causaram aí sérios problemas de saúde ao longo dos anos. Apesar da abordagem exagerada e humorística dos Simpsons, o episódio pode ser interpretado como essa crítica, né, à negligência na segurança alimentar e não necessariamente uma previsão de um futuro apocalíptico. Se você for no depósito do supermercado, você não você sabia disso, né? É melhor nem ir, né? Nem ir. No episódio A Casa da Árvore do Terror 23, na 24ª temporada, há uma referência a um acidente com um acelerador de partículas. Bem ficção esse também, né? Devido à reputação, né, do desenho de antecipar alguns acontecimentos, muitas pessoas passaram a levantar uma hipótese de um acidente semelhante na vida real. Na realidade, temos o famoso acelerador de partículas conhecido como LHC, o Grande Colisor de Hadrons, que é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Ele está localizado ali na fronteira entre a França e a Suíça, né? E um túnel subterrâneo de 27 quilômetros de circunferência, e ele é operado aí pela Organização Europeia para Pesquisas Nucleares. Devido à sua magnitude e à reputação do desenho antecipar eventos, muitas pessoas começaram a conectar os pontos, sugerindo que o episódio estaria de alguma forma prenunciando um acidente ou outro incidente relacionado ao acelerador. Vale ressaltar, né, pessoal, que embora os Simpsons frequentemente eles incluam referências a eventos científicos e culturais, muitas dessas previsões são meras coincidências, logicamente, ou baseadas em tendências, né, e acontecimentos que já eram estabelecidos na época da produção do episódio. Contudo, por sempre acertarem muitos detalhes sobre o futuro, o desenho acaba gerando inúmeras teorias e despertando receio em pessoas mais inclinadas a acreditar em supostas previsões. Que não é seu caso, né? Vocês podem ver o vídeo do Baba Vanga, tá? Em um outro episódio chamado The D-Robot, ou o Robô D, lá na 23ª temporada dos Simpsons, que foi exibido há 12, quase 13 anos atrás, nesse episódio nós temos o Sr. Burns, que ele começa a substituir todos os seus trabalhadores humanos lá da usina, né, nuclear, por robôs altamente avançados para o quê? Reduzir os custos. A produção foi a fundo nessa pesquisa, hein? Obrigado. Homer é o único humano que permanece empregado, mas os robôs acabam se rebelando contra ele e contra o Sr. Burns, gerando um caos generalizado. Tá parecendo o Exterminador do Futuro, né? Quando eles se rebelam, né? Mas enfim, esse episódio ele é frequentemente mencionado como uma previsão sobre o avanço da inteligência artificial e esses riscos ligados ao uso descontrolado dos robôs.
Apesar de apresentado como uma forma cômica, ele aborda medos reais sobre os impactos da automação, da IA, na nossa sociedade. A ideia de robôs se voltarem contra, né, os humanos é um tema comum na ficção científica, e nesse episódio específico, os robôs eles estão demonstrando alguns comportamentos inesperados, rebelando-se, né, contra os seres humanos. Esse enredo é propício para levantar uma preocupação de que os sistemas de inteligência artificial mal programados ou utilizados de maneira inadequada possam eventualmente sair do controle na vida real. Além disso, esse episódio ele vai refletir algumas preocupações atuais e reais sobre como essas inteligências artificiais elas podem substituir, né, o ser humano, né, afetando aí setores como transporte, manufatura, alguns serviços especializados. Felizmente, até o momento, não há registros de robôs ou IAs que tenham se revoltado ou agido de forma inadequada. E novamente, Nossa senhora, esperamos que essa suposta previsão seja apenas na ficção. Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro. No filme Os Simpsons, de 2007, Homer dirige próximo a um lago e acaba derrubando resíduos perigosos, provocando um desastre ambiental que muitos interpretam como uma previsão para 2025. Após ele encher o silo, né, com fezes de porcos e outros resíduos tóxicos, Homer ele recebe instruções para descartá-lo corretamente. No entanto, né, nós já sabemos, né, Homer é descuidado, preguiçoso, ele acaba jogando esse silo lá no lago de Springfield, que já estava sob alerta aí por conta da alta poluição. Essa ação transforma o lago em um ambiente extremamente tóxico, causando mutações dos animais e convertendo Springfield em uma zona de desastre ecológico. Peixe de 3 olhos e por aí vai. Muitas pessoas aproveitam, né, esse tema, que retrata a irresponsabilidade ambiental, para especular uma previsão para esse ano, né, especialmente considerando os problemas ambientais enfrentados atualmente. A poluição do lago serve de gatilho para que a Agência da Proteção Ambiental intervenha isolando Springfield sob um domo gigante para conter a contaminação, que também é apontado como outra previsão. Tudo isso culmina na revolta dos cidadãos contra Homer e também vai impulsionar o desenrolar aí do restante da trama, né? Pessoal, o próximo episódio ele previu aí a vitória, né, de Donald Trump nas eleições. E é um episódio chamado Bar to the Future, que faz relação àquele filme Back to the Future, De Volta ao Futuro, que é o 17º episódio da 11ª temporada, que foi exibida em março de 2000. O Trump usou um trampolim. Né? E pode ser aquela música também, o Trump. Bom, mas se ele coloca naquele estado americano lá, ele usa o trampolim colorado. Meu Deus do céu. Ou o Chapolin colorado. Enfim, voltando, né? Nesse episódio, Mauro, a Lisa, ela é retratada como a presidente. Por que a gente falou isso? Sei lá, a gente é todo louco. Né? A Lisa, ela é retratada como a presidente dos Estados Unidos no futuro e menciona que seu governo herdou uma grande crise financeira deixada pelo Donald Trump. Embora o episódio não mostre Trump em uma situação específica, uma animação de 2015 inspirada em Os Simpsons retrata o empresário descendo a escada rolante durante a sua campanha de forma quase idêntica à cena real de sua entrada na Trump Tower para anunciar a sua candidatura. Essa coincidência reforçou ainda mais as teorias da previsão da série, especialmente quando Trump foi eleito em 2016 e agora, né, ele conseguiu retornar aí ao cargo da presidência no dia 20 de janeiro de 2025. A frase de Lisa no episódio, como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump, chamou ainda mais a atenção dos fãs. No ano 2000, quando esse episódio foi ao ar, Trump já era uma figura midiática conhecida e, ocasionalmente, né, acabava manifestando o interesse em concorrer à presidência. A menção a ele, né, foi logicamente, né, aquela piada satírica, como sempre, sobre a sua influência e ambição política do que uma tentativa, né, de prever o futuro.
No entanto, o fato da presidência de Trump ter se concretizado, essa cena se tornou uma das previsões mais comentadas de Os Simpsons, reforçando a fama da série, né, em antecipar acontecimentos que inicialmente pareciam improváveis. E vocês viram, né, a cena do Trump descendo ali a escada rolante, que é a mesma coisa que apareceu, né, aí no desenho. Em mais um episódio de Simpsons, a animação retrata toda a população de Springfield utilizando óculos de realidade virtual no dia a dia, algo que muitos acreditam ter sido uma previsão não apenas do que já vem acontecendo, mas do que se pode ainda intensificar neste ano. A cidade de Springfield é apresentada como uma sociedade futurista, onde, né, esses óculos de realidade virtual são usados para tarefas simples, por exemplo, como comer, trabalhar e interagir socialmente. A sátira explora o impacto da tecnologia na desconexão humana, sugerindo um futuro em que as pessoas preferem experiências virtuais a uma tela. Uma das cenas mais marcantes mostra os habitantes comendo virtualmente, ironizando a ideia de substituir atividades básicas e sensoriais por simulações digitais. Sabemos que nessa tecnologia ela já vem sendo amplamente utilizada, mas ainda está, né, de uma forma moderada. A questão é, será que nesse ano, né, 2025, a sociedade estará completamente imersa nesse mundo virtual? A série critica essa possível dependência extrema, alertando para os riscos de nos tornarmos tão absorvidos pela tecnologia a ponto de negligenciarmos a vida real. Esse tema é amplamente discutido e, segundo especialistas, ele pode acabar se tornando... Ele pode se tornar uma realidade caso, né, a gente não tenha esse equilíbrio no uso dessas inovações. De novo, sobre o filme dos Simpsons lá de 2007. Já lembra, o Homer lá já derrubou o que não devia lá no lago de Springfield e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos colocou outro domo. Por quê? Após um grave desastre ambiental causado por ele, Homer, né? Após o lançamento do filme, né, vários debates surgiram aí sobre a possibilidade de realmente encapsular cidades, tá? Embora essa Embora essa ideia ainda esteja no campo da ficção, né, há conceitos e projetos futuristas que evocam cenários semelhantes. Com a divulgação desses projetos, muitos passaram a apontar que, mais uma vez, o desenho estaria prevendo algo concreto. Algumas propostas futuristas sugerem o uso, inclusive, de cápsulas para proteger áreas específicas contra condições climáticas extremas, como tempestades de areia, poluição severa ou intensa radiação solar. Um exemplo seria instalar cúpulas em regiões desérticas para torná-las habitáveis, regulando o quê? Temperatura e principalmente a umidade, né? Apesar de cidades não serem, né, uma solução, né, esse tipo de cidade, esse conceito ele vai inspirar debates sobre essas tecnologias avançadas que têm o foco de proteger comunidades e até planetas no futuro. Em dezembro de 2011, um novo episódio foi ao ar na 24ª temporada, intitulado de Fim do Ano do Futuro, que apresenta diversos acontecimentos futuristas. Um deles é o fato da Lisa, né, ser escolhida para ir até Marte, um tema que atualmente gera muitas discussões. O tão comentado planeta vem sendo alvo de debates intensos e, de acordo com informações divulgadas por figuras como Elon Musk, a intenção é que o ser humano consiga visitar ou até mesmo colonizar o planeta vermelho em alguns anos. Essa previsão apontada para ocorrer em 2024 e não aconteceu, ou 2025, é considerada aí pelos especialistas um grande desafio, dado o cenário atual. Contudo, não há dúvidas que esse cenário pode se tornar uma realidade em um futuro não tão distante. E o seriado nos mostrou essa possibilidade anos antes dela começar a ser discutida amplamente. Pessoal, nós mostramos para vocês aí quase todas essas previsões, né, dos Simpsons para esse ano e para os próximos anos. Tá lembrando, né? Nós estamos falando de possibilidades, né? Não sei se você acredita ou não. Eu, particularmente, eu acho que
são coincidências aí, tá, dos produtores. Aguardemos. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, dá aquela moral e siga Conexões Medo.